mais vos ofenda, e todos vos amem, adorem, louvem e façam a vossa santíssima vontade neste dia e nesta semana inteira. Amém. Fiat. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado por esse presente que o Senhor derrama sobre nós. O que eu posso dizer? Só tenho que agradecer, Jesus. Agradecer internamente pela sua infinita bondade e misericórdia, por seu perdão. Tu és santo, 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 eterno, todo-poderoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã que nós estamos aqui reunidos para te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que os teus desígnios não cabem na nossa cabeça, Jesus. Não cabem na nossa cabeça. Ontem, gravando o Mundo Angélico, eu fiquei impressionada. Vocês devem ter ouvido e visto Eu fiquei impressionada como que um anjo que estava tão próximo de Deus, é uma pergunta que não tem como a gente não fazer, né? O próprio livro faz essa pergunta, né? Como que um anjo que estava tão próximo de Deus se perde, gente, daquele jeito? Como que pode? É uma coisa assim que... Meu Deus do céu, eu fiz um áudio ontem de 1h40 e perdi tudo. Gravei 1h40 só falando disso. E perdi tudo, mas ficou gravado no meu coração, né? A minha oração com Deus, tentando compreender que não cabe na nossa cabeça Deus, gente. Não adianta a gente ficar pensando que a gente consegue compreender Deus, porque não cabe Ele na nossa cabeça, não cabe. Ele é muito grande. No nosso entendimento, na nossa razão humana, que é bem inferior da dos anjos, já não cabe. Imagina no do anjo. Se no do anjo não cabe, um anjo maior de todos, a obra-prima de Deus, Lúcifer era a obra-prima de Deus. Mas ele era tão obra-prima que a inveja dele foi tão grande. Aí Jesus falou na Valtorta ontem, eu também li, fiquei boba, porque Jesus falou que o motivo, aí ele me ajudou a entender, né? Me ajudou a entender. O próprio Jesus na Valtorta depois, né, me ajudou a entender o que é o Lúcifer, né? O que aconteceu dentro do coração daquele anjo, né, que era tão maravilhoso, que era tão amado, tão respeitado, tão assim, era o sumo sacerdote de Deus. E agora repete na história da igreja, né, na história dos judeus, a mesma coisa, né? O sumo sacerdote de Deus, aquele que mais, né, estava próximo, conhecendo as verdades de Deus, é aquele que volta as costas, né, para Deus, volta as costas para os desígnios de Deus. É uma tentação muito grande, né, mas que graças a Deus, eu acredito assim, que eu estava lendo hoje a Mística Cidade de Deus, gente, foi chocante, uma parte que Nossa Senhora fala que tem determinações de Deus que até a gente questiona, né, porque como que Deus ele permite, ele, né, determina que uma pessoa vai para o inferno por vontade divina, né? Então na hora eu perguntei, Jesus respondeu na mesma hora para mim. Como que pode Jesus ser tão rápido para responder? Claro que ele não respondeu tudo que poderia responder, mas ele já me tirou uma dúvida, né? Porque eu falei para ele assim, Jesus, como que pode? Como que pode? O Judas Iscariotes estava determinado por Deus que ele iria para o inferno, Jesus. Aí, claro, Jesus falou assim, termina a história da Valtorta para você ver o que vai acontecer com Judas. Mas aí, como eu já li a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo e já li a Mística Cidade de Deus até o fim do que aconteceu com Judas Iscariotes, então eu já tenho, Jesus já consegue me dar uma resposta, me formular uma resposta já agora, assim.
para mim não ficar assustada, né? Porque ele não permite que você fique assustado com a vontade divina, né? Muito pelo contrário, você ame, 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 ame muito os desígnios, né? A justiça divina, ela é tão incrível, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, que a gente nunca vai entender. Mas assim, o que deu para entender é que Judas, ele teve todas as oportunidades possíveis, o próprio Jesus, pessoalmente, a palavra humana precisava dar, né, de tudo. Orações do próprio Jesus, pessoalmente, jejum do próprio Jesus, pessoalmente, para poder salvar a alma de Judas, né? Jesus, ele fez de tudo, mas só que estava designado, não tinha o que fazer. Dá a entender isso, que estava determinado. Até a Nossa Senhora fala assim, eu me consolo quando a perda de uma alma é por determinação da divina vontade. Eu falei, nossa, como que pode um negócio desse? A Nossa Senhora, ela até aceita que isso é pela divina vontade, mas o que a justiça divina pode permitir que uma alma vá para o inferno e ela depois lá no inferno, ela fica a eternidade inteira lembrando que ela está lá por determinação do próprio Deus? Como que negócio é esse? Porque uma coisa é você estar no inferno e você pensar assim, foi eu, né? Eu pisei na bola, a culpa é minha. Foi eu que quis, foi eu que escolhi virar as costas para Deus, estou aqui, né? Então, você aguenta, entre aspas, né? Você, entre aspas, aguenta um pouco mais da sua consciência, ainda suporta alguma coisa ali. Você, burro, que jogou fora a oportunidade que você teve. Claro que o Judas também pensa dessa forma. Nossa, eu também tive muitas oportunidades, né? Eu tive muitas oportunidades. O próprio Deus em pessoa, né? Fez de tudo por mim para que eu fosse salvo. O próprio Deus em pessoa, né? Tava mantendo, mas aí a determinação de Deus era mandar esse homem para o inferno. A determinação. Será que nada que Jesus fizesse ia resolver? Né? E por isso que Jesus sofria tanto, porque queria salvar aquela alma. E nada que fizesse iria resolver. Então eu fico assim, ainda fico com essa dúvida. Que é normal, a gente tem dúvidas na divina vontade, tá? Não é vontade humana, é na divina vontade para que Jesus possa nos tirar essa dúvida, né? Para que Jesus possa responder para nós. Mas vocês pensam bem. Aí eu vou falar o que Jesus falou para mim. Se vocês não acreditar, problema de vocês. Foi o que ele falou para mim, tá? Foi o que Jesus falou para mim, assim, que veio dele, não tem como eu, na minha inteligência baixa da terra, tentar entender. Mas ele falou assim para mim, filha, foi justiça, né? Que essa alma que teve tantos benefícios, tão beneficiada por mim, e que não aproveitou, e que me traiu, né? Que foi designado por Deus para ser um traidor. Deus já sabia tudo dessa alma, já conhecia ela, já sabia tudo. Os seus desígnios sobre ela já estava tudo determinado, né? E ela, né, concluiu tudo que tinha que concluir. Ela, né, na sua justiça, ela foi traidor, a alma perdida mesmo. Deus que sabe o coração, Deus que vê o coração da alma, Deus que vê tudo. Então, por desígnio, ele foi para que outros não fossem. Eu falei, para que outros não fossem. Né? Então, é complexo entender isso. Um vai para que outros não vão. Para satisfazer a justiça de Deus, aí tem que ter uma lá, para que outros não vão. Que loucura! Essa pessoa, ela de repente tem um consolo lá no inferno, de que ela está lá por vontade divina para que outros não fossem. Ela tipo se ofertou para Deus para ficar longe dele. Deus tipo conversou com essa alma e falou, olha, você vai lá para o inferno para que outros não vão. É muito estranho isso, é loucura, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, que loucura, será que é isso mesmo? Então não tenho certeza, tá? Jesus falou isso pra mim e eu fiquei assim, Aí eu não sou teóloga, eu já falei pra vocês, não sou nada. Eu ouço o que Jesus fala e espero a confirmação. Eu não sou de falar aqui pra vocês o que Jesus acabou de me falar há pouco tempo. Eu não costumo fazer isso não, mas dessa vez eu fiz.
Aí eu vou deixar no ar a dúvida e vou perguntar para Jesus mais coisas e vou esperar, que ele falou que vai me dar mais confirmações sobre isso. Ou se não for isso real, eu vou falar que foi algo que eu entendi errado e eu vou assumir meu erro. Tô aqui para isso, para ser sincera sempre. Ele falou isso, eu entendi desse jeito, ponto final. Se não é assim, aí ele mesmo vai explicar. A gente que está na divina vontade, a gente recebe verdades de Deus fresquinhas do céu, que ele nunca contou para ninguém. Tá? Não tô falando que eu sou grande coisa, que eu não sou mesmo, mas eu acredito que ele falou. Ele falou que as verdades vão continuar chovendo na terra pra gente, tá? Que outras verdades, que outros desígnios de Deus, da sua divina vontade, ainda vão continuar chovendo na terra, coisas novas, inéditas, revelações únicas que a gente, né, não entende. Então a Nossa Senhora sabe disso. Nós não sabemos de nada. Né? Ela sabe de tudo, nós não sabemos de nada. Ela deixa escapar algumas coisas, a gente vai pegando aqui, pegando ali. Jesus deixa escapar alguma coisa, pega ali, pega aqui. Então aí Jesus falou uma coisa aqui que eu achei legal, achei interessante o que ele falou do Lúcifer. Deixa eu ver aqui. E do Adão e Eva também. Mas daí a gente dá para entender algumas coisas, né? Que pode tentar ajudar a entender o que Jesus fala aqui na Valtorta. Agora vai ser difícil eu achar onde que é, né? Onde que é? Onde que vai ser isso? Deixa eu ver aqui se eu acho. Nossa, eu li tanta coisa ontem que Jesus falou que eu achei incrível. Cada coisa que Jesus revelou, impressionante ontem, gente. Muito impressionante mesmo. Da alma, os templos da alma, 10 colunas da alma que a gente não sabe de nada. Aqui, ele fala aqui um exemplo. Ele fala aqui. Deus dá a cada um o necessário. Isso é a verdade. Que é necessário ao homem? O luxo? Um grande número de servos. Nossa, essa parte foi muito importante que ele falou para mim, me acalmou bastante ontem. Eu assisti no Fantástico, acho que eu assisti o Fantástico ou foi... Eu não tenho mais canais de assinatura, a gente cancelou, né? Então eu só tenho os canais abertos. E aí essa porcaria da Globo tem tudo, né? E meu marido assiste, eu sento com ele lá e eu não vou ficar pedindo para ele tirar. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Aí tava passando Fantástico, uma hora ele colocava no Domingo Espetacular, que eu só tenho uns canais pobre mesmo, de pobre, né? Agora aqui. Aí eu tava vendo, me acalmou bastante, porque eu vi uma pessoa chorando, falando, foi no Domingo Espetacular. Mostraram uma cidade de Maceió, né? A cidade de Maceió, bairros totalmente destruídos, bairros que não tem mais ninguém morando. Uma injustiça muito grande causada pelo homem, um desastre ambiental provocado pela ganância do homem, que é justamente o que a gente conversou aqui sobre a nova ordem mundial. No dia que eu falei sobre a nova ordem mundial, Jesus tinha revelado para mim essas coisas, né? Que tem poderosos empresas que estão trabalhando, né, sem direito nenhum, mas que o poder público não está nem aí, né? E estão extraindo os minérios de dentro da terra, eles dão direito para esse povo fazer o quê? Eles pagam umas, como que é o nome? Eles pagam aí uns dinheirinhos para eles, né? E aí o poder público libera, pode fuçar lá a terra quando você quiser, e feliz fuça a terra mesmo, né? E daí lá em Maceió eles estão abrindo buracos na terra para tirar o sal que tá lá. E para tirar o sal eles explicaram direitinho no Domingo Espetacular como que funciona, né? Que eles abrem ai gente, não sei as expressões, desculpa, mas eles fazem um buraco lá na terra lá e suga, né? E ela coloca alguma coisa que depois suga aquele conteúdo que tá lá.
né, dos minérios de sal. E tem várias coisas nesses minérios. Eles vão tirar vários elementos, cloro, não sei mais o que, vários elementos. E aí eles, né, ganham milhares, milhões com isso, com a extração dessas coisas. Aí você fala pra mim, nossa, Aline, mas é normal. Precisa dessas coisas pra gente poder comprar, precisa dessas coisas. Então, aí Jesus vai falar aqui que a gente não precisa de nada disso. Jesus vai falar aqui que a gente não precisa de nada disso. Entendeu? Aí Jesus fala aqui, ó. Deus dá a cada um o necessário, isto é verdade. Que é necessário ao homem? O luxo? Um grande número de servos? As terras cujo campos você não se pode contar? Os banquetes que começam com o pôr do sol e terminam com o romper da aurora? Não. Necessário para um homem somente um teto, um pão e uma veste. Então, olha só, precisa de abrir o buraco na terra e acabar com a terra e tirar a propriedade de várias pessoas, e a pessoa fica chorando porque destruíram a vida dela, que essas pessoas não têm mais aonde morar, que receberam uma miséria de indenização que não dá nem para comprar outra casa. Aí eu vi o homem chorando lá por causa disso, fiquei com dó. Mas aí essa palavra tinha acalmado meu coração, porque eu tinha vontade de falar assim, meu amigo, não chora. A única coisa que importa é que você tenha um teto, um pão e uma veste. Só que o seu teto foi tirado, tudo bem. Você não tem mais o teto, mas aí você vai, né? E entra na justiça lá e confia em Deus, que Deus é bom, né? Tal, judiação. Fiquei com dó e rezando por essas pessoas, né? Não é fácil, né? Então, eu fico com dó com quem paga aluguel, né? Porque olha só, o que Deus quer dar para todo mundo é um teto. Ele quer dar uma casa para todo mundo, né? Está incluído aqui uma casa para cada um. Quantas pessoas que não tem uma casa para morar? Quantas famílias não tem uma casa para morar? Que moram, né, anos e anos, toda a vida no aluguel. Eu conheço uma família maravilhosa de pessoas que servem muito a Deus e que vivem só de aluguel, uma judiação, não tem condição nenhuma de comprar uma casa nem se quiser. Olhai ao redor de vós, quem são os mais alegres e os mais sãos? Quem é que goza de uma velhice sadia e serena? São esses gozadores? Não. Esses que fazem festa até o pôr do sol? Esses que têm luxo? Não. Esses que têm servos? Não. Olha lá, ele responde. É aqueles que honestamente vivem, trabalham e desejam. Esses não têm o veneno da luxúria e permanecem fortes. Não têm o veneno dos crápulas e permanecem ágeis. Não têm o veneno das invejas e permanecem alegres. Enquanto que aquele que deseja ter sempre mais, mata sua paz e não goza, mas envelhece precocemente, queimado pela inveja e pelo abuso. Poderia unir o mandamento do não roubar àquele de não desejar o que é dos outros, porque de fato o desejo excessivo impele ao furto. Não há mais do que um rápido passo deste para aquele. É ilícito todo desejo? Não digo isto. O pai de família que, trabalhando no campo ou na oficina, deseja tirar o pão para os seus filhos, na verdade não peca. Tá vendo? O homem que está trabalhando direitinho, todo dia certinho, para tirar o sustento para a família, não peca. Ao contrário, está cumprindo o seu dever de pai. E a mãe também que trabalha e não tem pai, né? Ela é mãe e pai. Ela trabalha e tem que sustentar o filho, também está fazendo o seu dever de mãe, né? Mas aquele que, em vez disso, não deseja outra coisa senão gozar mais e se apropria do que é dos outros para conseguir gozar mais, esse peca. A inveja. Por quê? O que é o desejo das coisas alheias, senão a avareza e a inveja? A inveja separa de Deus meus filhos e une vocês a Satanás. Não pensais que o primeiro que desejou o que era dos outros foi Lúcifer? Ele era o mais belo dos arcanjos e gozava de Deus. É a história do mundo angélico que eu li ontem. Ele era o mais belo dos arcanjos, Jesus confirmando a história lá do padre, né? Do padre José Forte. E gozava de Deus. Deveria ter ficado contente com isso, mas invejou a Deus. Quis ser Deus e tornou-se o demônio, o primeiro demônio. Gente, fala assim, Deus. Naquele momento, olha, eu fui boazinha. Por isso que eu acho que Jesus não permitiu que o meu vídeo aparecesse aqui.
porque eu fui boazinha com Satanás, com Lúcifer, eu fui boazinha com ele. Eu falei assim, gente, simplesmente ele não entendeu, foi só isso. Ele não entendeu que na cabecinha dele não cabia Deus lá dentro. Esse foi o único problema. Não foi não. Aí Jesus está confirmando aqui. Ele ficou mesmo querendo ser Deus. Claro que depois ele fala, né? É um absurdo que ele fala, né? Que ele fala assim, mas ele podia se encarnar em mim. Não tem lógica. Ele se encarnar num ser carnal, num humano, num bípede. É ridículo. Ele tinha que se encarnar em mim. Aquela mesma conversa do diabo, Maria e o diabo nos exorcismos que a Michelle leu, né? Que é a mesma coisa. Que é outro livro confirmado por Jesus aqui. Então, assim, ele queria ser Deus. Ele queria ser Deus. Realmente, gente, ele queria ser Deus. E assim, ele, incrível, assim. Deus, ele ainda permitiu, né? Ele permitiu, Deus é muito bom, assim. E aí você fica questionando Deus, mas não adianta questionar Deus. Né? No próprio livro fala assim, ele não tem direito de criar uma obra-prima do céu, um arcanjo maior de todos, ele não tem direito disso. É um direito deles. Se esse arcanjo não serviu, não foi aquilo que ele, né, planejou, a culpa não é dele, ele deu liberdade para esse arcanjo. Ele deu liberdade para esse anjo. A mesma coisa eu acredito que é o Judas Iscariotes, entendeu? Ele, assim... Porque na hora que você percebe que o Judas Iscariotes se aproxima de Jesus, Jesus já sabe que ele é o traidor desde o princípio. Jesus já sabe que ele é o traidor desde o princípio. Desde o princípio. E permite que ele fique no grupo dos apóstolos porque é vontade de Deus. Jesus deixa claro isso. Que ele permite. E de repente Deus também já sabe. Ele já sabe. Claro que ele sabe o futuro, né? Acorda. Né? Bate na testa. Ele já sabe. Ele já sabia. Ele já sabia. Né? Tudo o que ia acontecer. Que Lúcifer ia querer ser Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E tem certas coisas que ele não muda. Ele deixa, entendeu? Tá determinado. Eu já sei que eles vão fazer, eu não vou intervir. É a liberdade deles, eu não vou intervir. Deixa a história e vou usar esse mal pro bem. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus deixa bem claro. Já que aconteceu, não tem mais o que fazer. Tipo assim, Deus ele fala assim, já que já está determinado isso, na história dessa pessoa, eu já sei que vai acontecer isso, eu já sei que o Judas vai trair, eu já sei que o Lúcifer vai também fazer mal para mim, vai querer ser eu já sei que o Adão e Eva vai falhar, vão pecar, né, também vão ter a mesma inveja, e ele fala também, Jesus fala aqui, outro exemplo, Adão e Eva tudo tiveram, gozavam do paraíso terrestre, gozavam da amizade de Deus, felizes com os dons da graça que Deus lhes havia dado, dom da divina vontade. Deveriam se contentar com isso. Invejaram a Deus em seu conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do Éden, tornando-se os proscritos mal vistos a Deus. Foram os primeiros pecadores. Terceiro exemplo, Caim invejou Abel por sua amizade com o Senhor e tornou-se o primeiro assassino. Maria, irmã de Arão e Moisés, isso eu não sabia não. Irmã de Arão e Moisés invejou o irmão e tornou-se a primeira leprosa da história de Israel. Nossa, que loucura. Poderia passo a passo conduzi-los por toda a vida do povo de Deus e verias que o desejo imoderado fez de quem o teve um pecador e da nação um castigo. Porque os pecados dos particulares se acumulam e provocam os castigos das nações. Assim como grãozinhos e mais grãozinhos de areia acumulados em séculos e séculos, provocam um desmoronamento que submerge as cidades com seus moradores. Muitas vezes os tenho citado como exemplos pequenos, porque são simples e confiantes. Hoje eu vos digo, imitai os pássaros em sua liberdade. Quanto aos desejos, olhai, agora é inverno, há pouco alimento nos pomares. Mas eles se preocupam em acumulá-lo no verão? Não. Eles confiam no Senhor.
Sabem que um vermezinho, um pequeno grão, uma migalhinha, uma aranhazinha, uma pequena mosca em cima da água sempre conseguirão pegar para o seu papinho. Sabem que uma chaminé quente ou um floco de lã sempre haverá para se refugiarem ali no inverno. Como sabem que quando chegar o tempo que vão precisar de feno para os seus ninhos e mais alimento por causa dos filhotes, haverá feno bastante nos prados e suculento alimento nos pomares e nos sulcos. E de muitos insetos estarão cheios o ar e a terra. E cantam baixinho: obrigado, ó Criador, por tudo que nos dás e nos darás. Prontos a louvar a Deus com suas gargantas, quando na época dos amores desfrutarão da esposa e se verão multiplicados na prole. Haverá mais criatura mais alegre do que o pássaro? Contudo, o que é sua inteligência comparada à inteligência humana? Uma lasquinha de cílios em relação a uma montanha. Mas vos ensina, em verdade vos digo, que possui a alegria do pássaro aquele que vive sem desejos impuros. Ele confia em Deus e sente que Deus é Pai. Ele sorri ao dia que surge e à noite que desce, porque sabe que o sol é seu amigo e que a noite é sua nutriz. Ele olha sem rancor para os homens e não teme as suas vinganças, porque não os prejudica de nenhum modo. Gente, incrível, né? Ele não receia pela sua saúde nem pelo seu sono, porque sabe que uma vida honesta mantém longe as doenças e dá um doce descanso. Gente, olha só, o homem tem que pensar do mesmo jeito. Olha só, o ser humano tem que pensar do mesmo jeito que o passarinho. Ele está falando aqui. É ele que está falando, não sou eu. E o ser humano tem que pensar do mesmo jeito. Não deve temer a morte, porque sabe que, tendo agido bem, só pode receber o sorriso de Deus. Gente do céu. O rei também morre, o rico também morre. Não é o cetro que afasta a morte, nem o dinheiro do rico que compra a imortalidade. Como diante dos reis, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, são uma coisa risível as coroas e as moedas, mas só tem valor uma vida vivida na lei, na obediência a Deus, gente. Então, o que adianta ficar preocupado com tanta vacina? E eu não aguento mais ouvir falar de vacina, eu também não aguento mais. Nossa, está me fazendo mal já, né? Mas olha só, a pessoa não tem que ter medo, é só ter uma vida honesta, porque sabe, olha, o passarinho não receia pela sua saúde. Ninguém tem que ter receio por sua saúde, nem pelo seu sono, porque sabe que uma vida honesta mantém longe as doenças e dá um doce descanso. Gente, o que acontece com essas pessoas que estão doentes? Então, elas não estão vivendo uma vida honesta. Vamos fazer uma análise da nossa vida. Será que a gente está vivendo uma vida honesta? Como que está sendo a nossa vida se a gente está doente? Né? Aí a gente pergunta para Deus: por que eu tô doente? Qual o motivo? Eu tive uma vida desonesta? Não sei, porque toda doença vem de Satanás, né? Jesus falou, é uma desordem causada por Satanás. Pode ser de origem, né? De geração em geração. Então a gente oferta para Deus, né? Oferta para Deus. Aceita o sofrimento, que Jesus pede para a gente aceitar o sofrimento, tudo como divina vontade. E aí, como que a gente vive na divina vontade o sofrimento? Se Jesus fala que não era para a gente estar sofrendo, né? Que era para a gente estar bem se a gente fosse honesto. Então, gente, o que eu posso falar por mim, né? Eu tinha um problema sério de coluna. Às vezes eu ainda fico na cama, se eu ficar exageradamente tempo na cama, eu travo, não posso ficar muito tempo. Mas assim, eu não sinto que é uma doença, eu sinto que é uma coisa boa para mim, porque ficar na cama é preguiça, né? Ficar na cama mais do que devia é preguiça. Se 4 horas da manhã os anjos começam a me expulsar da cama, permitindo que eu sinta dor na minha coluna, para mim é um presente que eles fazem. Então eu agradeço a Deus por me tirarem da cama com dor. Eu levanto, sento aqui na cadeira para rezar, para poder ler as coisas, para fazer os vídeos. Acabou tudo, não sinto dor absolutamente nenhuma. Nenhuma. É como se eu não tivesse nada. Vou para os lugares, faço tudo. Antes entendeu? Não sei. Antes eu tive um momento de doença que foi bom para mim. Que foi bom porque eu
Nasceu a missão na internet no momento que eu estava acamada. Então foi ruim. E aí, essa parte que eu falei do Judas estar no inferno por determinação de Deus, para que outras pessoas não passam por lá. Né? Que de repente, aí também eu perguntei do Lúcifer, por que o Lúcifer e esses anjos todos que seguiram ele estão no inferno por toda a eternidade? Né? Por que estão no inferno por toda a eternidade? O que o inferno, da justiça divina, da sua justiça, ela ainda seja uma coisa boa, porque tudo que a divina vontade faz é bom, tudo. Até do mal ela tira o bem. Até do mal tira o bem, fala sempre isso, né? Aí você fala assim, mas como que o inferno pode ser uma coisa boa? Não tem nada de bom lá. Então a gente fica na dúvida, né? A divina vontade, ela faz tudo perfeito. Então a Nossa Senhora já falou alguma coisa sobre isso, eu não tô lembrada aqui, mas eu vou tentar achar. Mas uma coisa que mais ou menos por cima eu lembro que ela falou, que até lá no inferno tem a misericórdia de Deus. Que lá os demônios não podem fazer nada contra as pessoas mais do que elas já têm sua sentença lá. Que Deus não permite que os demônios toquem na pessoa mais do que já está permitido. E aquela pessoa está o odiando em vez de amar. Ela está o odiando em vez de amar. Porque ela, de uma certa forma, não é que ela está determinada a estar lá, mas os réprobos que estão lá, não é em favor da vontade divina que eles foram tudo por sua própria escolha, por sua própria vontade, são impenitentes, são almas impenitentes e apóstatas, né, que não aceitaram a fé, que quiseram ir para lá. E é justo. E aí, para a pessoa que é filho de Deus, para os amados de Deus, para os escolhidos e bem-aventurados, quando vem essa situação diante, né, lembram dessas almas, se lembram no céu, nem sei se lembram dessas almas, mas se eles lembram dessas almas perdidas, eles vão olhar para Deus e vão pensar, olha o que Jesus colocou no meu coração, eles vão pensar, porque ontem eu fui para a missa com esses pensamentos todos aí, né? Fui rezar na missa com esses pensamentos tudo na minha cabeça. Aí eu fiquei rezando, pedindo para Jesus que na presença dele eucarística ele me desse mais luzes sobre isso, né? E na hora que eu estava voltando para casa, Jesus colocando no meu coração: não é justo? E você não acha bom a justiça? Deus, ele ser tão bom, 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 tão bom. E haver a justiça para honrar a Deus, a sua bondade. E ele permitir que essas pessoas estejam afastadas dele não é caridade dele, não é bondade dele. Elas não quiseram. Aí eu acho que o padre Paulo Ricardo fala sobre isso. Ele fala isso. Que é bondade de Deus ele permitir que tenha um lugar onde as pessoas que não querem ficar com ele estão. Que é misericórdia de Deus. Isso. Vocês estão entendendo? E que isso faz de Deus ser mais bondoso do que a gente imagina. Isso é uma bondade heróica. É a mesma coisa de uma mãe que ela, por algum motivo, né, ela teve uma criança, um filho. Hoje tem muitas histórias assim, a gente vê até nos seriados aí que a gente assiste muitos exemplos disso. Uma mulher que teve o seu filho e ela não pôde criá-lo, não tinha condições de criá-lo, né, por causa que faltava dinheiro para ela, nem para ela tinha sobrevivência. Como que ela ia, né? Mas ela não abortou o filho, ela deu o filho para uma família. E esse filho cresceu nessa família, foi muito bem, muito feliz lá nessa família. Então. Mas um dia ela entra em contato com essa pessoa, manda uma carta para esse filho, né, com a esperança, de repente, desse filho perdoá-lo, de tentar se reaproximar. Né? E esse filho rejeita. Não quer saber. Não quer saber.
Eu falei, não quero saber. Se eu conhecer essa mulher, vai ser muito pior para mim. Eu não quero conhecer. Não quero conhecer. Né? Vou ficar imaginando como seria a minha vida com ela, como teria sido. Eu vou ficar imaginando e não vai adiantar nada. O que vai adiantar eu conhecer essa mulher agora? Essa mulher, ela me abandonou. E essa mãe, ela aceita. Ela fica com a consciência tranquila de que ela tentou se aproximar do filho. Ela se perdoou já por ela ter largado essa criança, por ter dado essa criança para adoção. Ela sabe que foi a melhor escolha que ela fez. Né? E ela respeita a liberdade desse filho de não querer conhecê-la. É um heroísmo muito grande, porque ela sendo mãe dele, se ela fosse egoísta, ela poderia se aproximar dele de qualquer jeito, mesmo contra a vontade dele, né? E tentar conhecê-lo. Ver ele depois de velho, né? E ver como ele é e tal. Ela poderia ser egoísta e forçar a natureza, né? De se aproximar dele. Mas ela não faz isso, ela simplesmente respeita. Ele não respondeu a carta, ela não se aproxima. Ela não quer, né? Rolo com ele, não quer forçar a natureza desse filho. Ele não tem obrigação nenhuma com ela também está tranquila com a consciência dela de que ela tentou se aproximar e ele não quis. Eu acho que é a mesma coisa, é um amor heróico, sabe? É um amor heróico. Eu fiz tudo que eu podia, a minha parte foi feita, tudo que eu pude fazer pelo Judas Iscariotes eu fiz, tudo que eu pude fazer pelo arcanjo, né? Lúcifer, eu fiz, tudo que eu podia fazer por esses anjos que foram com Lúcifer, eu fiz. Eu estou com a consciência tranquila, só que eu não posso forçar a natureza deles. Se eles, na natureza deles, desejaram mais do que era possível, se eles têm uma natureza que fez com que eles fossem um saco sem fundo, que não estavam satisfeitos com aquilo que eu já tinha dado para eles, paciência, é para lá mesmo que eles têm que ficar, não tem o que eu posso fazer, eles não querem saber de mim. Eu amo, e a prova que eu amo é que eu não vou destruí-los, eles vão ficar eternamente vivendo. Porque eu não destruo nada que eu criei. Tem Deus falando isso. Eu não destruo nada que eu criei. Nada. Mas eu permito que essa pessoa viva do jeito que ela escolheu viver. Se ela quer viver ausente da minha presença, ela vai ter as consequências disso. E é justo. Eu não posso dar para ela aquilo que eu vou dar para aqueles que escolheram ficar comigo. Vocês acham justo isso? Aí eu falo para Jesus, eu vou falar para vocês o que eu falo para Jesus. Jesus, mas vamos lá, vamos conversar, Deus, ó Pai Santo. Vamos lá. Mas é o seguinte, Pai. Aí é uma coisa que fica lá pro futuro, quem sabe, né? É uma esperança que a gente tem aí. E não é desfazendo de Deus de jeito nenhum, mas é uma coisa que eu falo para ele com todo amor e carinho, não tenho vergonha, já falei, né? Já falei para ele já. Falei, Pai, mas é o seguinte, Pai, vamos lá. Aí, se na eternidade, depois que a gente já estiver morando com o Senhor no céu, todo mundo, a gente que somos seus filhos, nós temos a nossa vontade humana com a tua vontade, aceitamos a tua vontade, achamos que o Senhor é perfeito, o Senhor sabe todas as coisas, né? Nós não queremos questionar de jeito nenhum a sua vontade, né? Mas a gente tem a nossa vontade humana, que ela também é sem fundo, de amor e de misericórdia, né? E nós também sentimos amor e misericórdia, né? E nós, e se lá no céu, depois que a gente conhecer tudo que o Senhor ensinar para nós, e a gente vê que é possível, eu não sei, se a gente vê que é possível a gente ir lá no inferno e buscar essas pessoas, sem elas merecerem, e cada um dos bem-aventurados adotar um lá, será que o Senhor ia deixar? Não sei. Fica na dúvida, lá para depois da eternidade, daqui milênios de eternidade passados, nem vai saber. Sabe? Daí aí Jesus fala no meu coração, né? Você vai chegar lá, se ela não quiser. E aí? Ela ficou já uma eternidade enorme passando sofrimento lá. E se ela não quiser, você vai respeitar? Claro, né, Pai? Eu vou ter que respeitar. Isso é amar. Isso é amar. Isso é amar ao heroísmo. A pessoa ficou uma eternidade enorme lá, um tempo enorme ali, sofrendo pela escolha que ela fez. Você chega lá, depois de milênios de eternidade passados, você fala assim, oi amigo, eu vim te buscar, você quer ir comigo? Ele vai falar assim, depois de tudo que eu passei,
eu prefiro ficar aqui mesmo. Se ela for orgulhosa ainda tanto por causa do ódio que ela sente, ela de repente vai falar isso pra você. E você vai ficar mais triste. Mas só que eu posso te dar essa oportunidade de você ir lá pra te contentar. Se ela não quiser, você vai ter que aceitar. Eu falei, tá bom, mas se ela não quiser, eu vou aceitar e vou ficar com a consciência tranquila. É isso aí, é exatamente isso que eu sinto. Então aí Jesus vai falar, exatamente isso que eu sinto. Que eu fiz o que eu pude. E você, posso te dar essa oportunidade, sim. Na divina vontade, a gente pode fazer coisas do passado, presente e futuro. Até, né? Então a gente vai oferta para Deus o nosso desejo de amar e amar e amar até o heroísmo, de salvar as almas até que já não tem mais salvação, porque elas não quiseram. Porque já, né? Porque desde toda a eternidade Deus já sabia todas as coisas, sabe, né? Tudo. E sabe tudo, sabe melhor que a gente não tem condições de entrar na cabeça de Deus, nem Ele entrar na nossa cabeça, porque Ele é muito infinito de misericórdia. E ama ao heroísmo, ama a um grau de heroísmo que a gente não entende, mas que a gente está aprendendo na divina vontade, esse amor, né? E tendo a cabeça de Deus dentro da nossa cabeça. Que delícia isso! Como é maravilhoso viver na divina vontade e permitir que a cabeça de Deus, né, entre na nossa cabeça, apesar de sermos tão miseráveis e tão pequenos, e a gente ainda ter se sentir, né, que a gente tem essa liberdade. Eu não tenho medo nenhum de ficar levantando essas perguntas. Vocês estão entendendo? Na divina vontade, você não tem medo nenhum do Pai. Você e o Pai são um só. Se Ele te permite pensar nisso, é misericórdia e amor dEle que Ele permite você pensar e elevar os seus pensamentos a conhecer mais Ele. E você só vai dar em amor, nunca vai dar em nada mais que amor. Você pode tentar procurar maldade em Deus, não tem. Não consegue achar. Eu já tentei achar maldade em Deus de todos os jeitos possíveis. Eu não consigo. Eu falo para vocês, eu não consigo achar. Em tudo que Ele faz, tem amor. Em tudo que Ele faz, tem amor. Eu só bato de frente com o muro do amor. Muro do amor. Muro do amor. Eu ando em tudo que eu li até hoje. Eu vou em todas as memórias, em todas as perguntas, em todos os momentos que eu converso com Deus, e eu bato sempre no mesmo muro. Amor. Amor. Amor, amor, amor. Então é só viver nesse amor, não tem o que fazer. É só viver desse amor, é só querer amar esse Deus cada vez mais. É só assim mergulhar nesse amor e não ter medo. Eu não tenho medo, não fiquem com medo por causa de mim, tá? Não fiquem com medo. Eu não tenho medo de nada, tá? Olha, Ele gosta de ouvir quando a gente fala da sua vontade, olha só. Aqui, ó. Minha filha, quanto mais vezes você recusa a minha vontade de repetir seus atos, maior a redondeza do globo de luz é formada. E quanto mais poder de luz ele possui, mais seus raios podem se espalhar e devem iluminar o reino de Deus. Seus atos mesclados, perdidos em minha vontade, formarão um sol especial que deve iluminar o reino tão santo. Este sol possuirá força criativa e, à medida que espalhará seus raios, também a impressão de sua santidade, bondade, luz, beleza e semelhança divina. Quem quer que seja iluminado por sua luz sentirá a força de uma nova criação contínua de alegria, contentamento e bens infinitos. Portanto, o reino da minha vontade, dominando todos os atos daqueles que nele vivem, será uma criação contínua, para que a criatura esteja sujeita a um novo ato contínuo dessa vontade suprema, que a manterá absorvida o suficiente para fazê-la perder o campo de ação do seu próprio eu. Então, não é eu que estou aqui falando essas coisas, é o próprio Deus tentando falar e mostrar para vocês quem Ele é. Que Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer ser amado, Ele quer ser, ser entendido, Ele quer, gente. Nos filhos da divina vontade é justamente isso que acontece. Ele não quer ser um Deus misterioso mais. Na divina vontade Ele quer ser conhecido. E mesmo que a gente tente conhecer, ainda não cabe na nossa cabeça. Tudo mais que Ele ainda quer. Mas Ele não quer mais ser um Deus desconhecido. Ele quer distribuir as luzes do seu conhecimento, das suas verdades, do seu eu. Ele quer que nós o conheçamos como Ele realmente é, em
tudo, em tudo que ele faz, em todos os atos dele, sejam atos que a gente compreende melhor ou atos que a gente não compreende ou que a gente queira compreender, ele está disposto. Ele está disposto a conversar com a gente, com a sua ciência infusa que ele embute em nós, para podermos compreender de Deus e conhecer a Deus plenamente. O Filho da Divina Vontade não se esconde de Deus. Ele, ao contrário, ele se apossa de Deus. Entendeu? A gente vive com Deus dentro de nós. Ele é posse, nós sequestramos. A Luísa fala várias e várias vezes, Jesus fala várias e várias vezes essa coisa de sequestrar Deus para dentro de você. Que você segura Deus na palma da sua mão. É uma coisa incrível, que é uma coisa infinita de bondade, de amor, de misericórdia, de perdão, que a gente não compreende, porque por vontade dele, ele quis assim. A sua vontade se estabelece, você aceita e dá a sua vontade junto com a dele, ele entra e vocês dois começam a fazer a vida juntos. Uma criação nova que acontece, é um novo tempo de graça. É um novo tempo de bondade e misericórdia que nós estamos experimentando. Quem quer, porque aquele que não quiser, que tiver medo, não vai conseguir. Mas eu não tenho medo de nada, muito menos. A coisa que menos você tem medo é de Deus. Você respeita Ele. Você sabe que Ele sabe todas as coisas. Você sabe que você é uma miséria, que Ele pode amanhã mesmo te contrariar e te dizer tudo o contrário. Você chega aqui e fala, Jesus, ó meninos, ontem eu conversei com Deus, né? Ontem aqui eu falei com vocês um monte de coisa, um monte de bobagem, né? Jesus veio e falou pra mim isso aqui. Falou que isso estava certo, isso não estava certo, isso estava certo, que não estava certo. Eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho vergonha de falar alguma coisa, medo nenhum de falar alguma coisa e de repente ele me corrigir no dia seguinte. Eu tenho prazer disso. Tenho prazer disso. É delicioso você ter um pai e ele de repente calar sua boca e falar: ainda você não entendeu, tem mais. Espera um pouco. Espera um pouco. Foi exatamente o que aconteceu ontem comigo. Né? Eu fiquei triste porque perdi 1h40 de áudio. Mas aí depois eu fui pra missa e eu conversando com ele. Que bom que o Senhor sabe o que o Senhor faz. Que bom que o Senhor me protege. Que bom que o Senhor cuida de mim. Que bom que o Senhor se ocupa comigo. Eu não me sinto humilhada por ti, eu me sinto amada. Me sinto amada. Não perdi tempo, não. Não perco tempo quando eu tô com o Senhor, de jeito nenhum. Quando eu tô com o Senhor, essa graça. Quanta coisa que a gente conversou sozinhos, então, só eu e você, que delícia. Maravilha. Mas eu fiquei falando, mas eu queria ouvir de novo tudo aquilo, né? Eu queria ouvir de novo tudo aquilo. É pra mim, Pai, que eu gravo. Não é nem para as outras pessoas, é pra mim. O Senhor sabe disso, que eu que gosto de ouvir depois a nossa conversa. Eu gosto de registrar a nossa conversa. Eu gosto de registrar tudo que a gente conversa. Não gosto de ficar sem a tua palavra na minha mente, né? Sem poder partilhar isso, sem poder falar do teu amor, das coisas que nós vivemos juntos, né? E se o Senhor quer assim que seja, né, tudo assim escancarado, porque ninguém teve coragem de fazer isso. Se eu tô tendo coragem é porque eu te amo, faço por amor a ti, e se isso vai me trazer algum mal, é impossível. Nada. Aí até isso eu pensei, falei, nossa, se de repente, né, a gente passa por tudo isso com Deus, igual o anjo também passou por tanta coisa perto de Deus, gozou de Deus, a presença de Deus, Judas gozou da presença de Jesus, e de repente eu sou uma pessoa que vai para o inferno para que outros não vão, né? Eu fiquei pensando nisso, falei assim, Jesus, e se eu sou uma dessas pessoas que vai para o inferno para que outros não vão? Se a minha vida tá sendo isso. Dá medo, né, gente? Meu Deus do céu, dá medo. Nessa hora eu falei assim, não tem problema não, Jesus. Até disso o Senhor me desapega, por favor. Até disso o Senhor desapega. Eu não vou parar de fazer esse trabalho, mesmo que venham esses pensamentos no meu coração, que o Senhor permite ainda, né? Para testar, para ver se eu realmente sou desapegada de mim, do meu amor próprio. Porque, gente, essas coisas, quando vem pra mente da gente, a gente vê se a gente tem amor próprio. Se a gente tiver amor próprio, já era. Atrapalha tudo o processo. Atrapalha tudo o processo.
Esse que é o detalhe. É isso que leva você, entendeu? Aí pro buraco. É você ter amor próprio e não fazer por causa do seu amor próprio. Aí você tem que olhar para dentro de você. Por qual motivo que eu não estou fazendo mais esse trabalho? Eu parei de fazer. Qual foi o motivo que me causou isso? Foi um dia que eu falei com Jesus? Foi um dia que eu li um conteúdo? Foi um dia que tal? Mas qual foi o motivo? O que realmente causou isso lá dentro de mim? Medo de perder a salvação. Então, melhor calar a boca, não falar mais nada, não fazer esse trabalho, porque está determinado que se eu continuar fazendo, não tem, gente. Se está determinado você ir, você vai. Se é pro bem da humanidade, você está entendendo? Você não pode ter medo do seu destino. Você não pode ter medo do que Deus chamou você a fazer. E eu confio em Deus. Eu confio em Deus em tudo que Ele permitir para mim. Tudo permite. Vocês estão entendendo como é uma coisa incrível? É melhor você querer estar dentro da divina vontade do que querer estar fora da divina vontade. Não queira estar fora da divina vontade. Queira estar dentro da divina vontade para o mal ou para o bem, seja qual for. Seja qual for. Seja qual for. Ame os desígnios de Deus, ame os decretos de Deus, seja ele qual for. Aí você vai me perguntar, Aline, que loucura, você está cogitando a possibilidade de que está determinado isso? Não, estou falando nada disso. Jesus, né, me deixa tranquila, não se preocupa não. Mas assim, mas e se fosse? Você estar dentro da vontade de Deus? Você estar dentro da vontade de Deus? É glória de Deus, é para a glória dele. A Santa Teresinha pensou desse jeito também, heroicamente. Ela falou assim, se o Senhor quiser me mandar para lá, não tem problema. Que seja, eu aceito ir. Se for para a tua glória, até isso eu aceito. Se de repente for para eu mandar para lá, para eu ser a única pessoa que te amou na terra mais do que tudo, e que amou a ponto de fazer loucuras, de desfazer do meu próprio amor próprio, porque eu te amo mais do que a mim mesma. Isso é santidade. Isso é santidade. Santa Teresinha fez essa oração também. Teve outros santos que fizeram também. Não sei se a irmã Josefa fez, eu não lembro. Eu sei que alguma outra santa fez também, que não importava. Não sei se a santa... foi a Mariana, talvez Jesus Torres fez. Assim. Não lembro quem foi. A Lígia que deve saber. Que ela leu agora há pouco tempo. Eu sei que uma dessas aí falou isso. Eu sei assim... para o Senhor salvar minha irmã, eu aceito no lugar dela. Se o Senhor salvar minha irmã, eu aceito. Se o Senhor salvar minha irmãzinha lá, eu aceito no lugar dela. Gente, é lindo isso. Eu aceito ir no lugar de todas essas pessoas. Se o Senhor, para salvar todas essas pessoas, todo mundo, o mundo inteiro, o Senhor quiser me levar embora, pode me levar. Não só da terra, me levar da eternidade, me levar mesmo. Me mandar para um buraco lá do inferno. Se for para salvar o mundo inteiro, se for para salvar todas as pessoas, se isso a justiça exigir, não foi exatamente isso que Jesus quis. Não foi exatamente isso que Jesus fez. Ele estava disposto a perder o próprio Deus, perder o seu reinado, para poder dar a vida para todos nós. Desceu lá para a mansão dos mortos, junto com os mortos. Mas olha o que aconteceu. Deus o ressuscitou dos mortos. Você acredita em Deus? No seu amor infinito? Se você deseja o que Deus deseja, não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Jesus desejava o que o Pai desejava. Amar. A Lígia falou que a Mariana aceitou 5 anos de inferno em vida para salvar uma irmã. Verdade aí, ó. Tá vendo? Ela aceitou passar 5 anos em vida. É verdade, eu lembro disso. Então, você aceita passar 5 anos no inferno, mesmo que não foi em vida.
Foi a Josefa também, né, Lígia? Ficou lá várias vezes no inferno, aceitou passar no inferno um tempo e sofreu tudo lá, né? Para poder salvar as pessoas, para poder salvar almas. Então, não estou falando nenhuma loucura. Se essas santas fizeram isso, se Jesus aceitou a oferta delas, por que não vai aceitar a minha? Entendeu? A gente faz o que for possível. A gente faz o que é possível para salvar as almas. A gente não quer outra coisa a não ser isso. Né? A nossa vontade está unida com a vontade de Jesus. Totalmente unida com a vontade de Jesus. Aí tem um trecho que acho que está no volume 30. Eu não coloquei o volume 30 aqui. Tem que colocar o volume 30 aqui. Mas eu vou ler para vocês, está no WhatsApp. É para acabar o nosso momento na nossa live, só para terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Para terminar, gente. Aqui, achei. É do dia 15 de novembro de 1918. Acho que é o volume 12. Deixa eu ver. Tem como mais rápido, não? É Jesus quem pede para elas. Tá bom, legal. Ela sofreu horrores. Tô indo. Nossa, gente, vai demorar pra achar isso aqui. Agora tá chegando. Deixa eu só confirmar aqui. 15 de novembro de 1918. Tô chegando. Quando a gente ama as almas, quando a gente ama Jesus, a gente faz tudo por ele. A gente até... Elas, né, foi Jesus que pediu, mas a gente pode pedir também, não tem problema nenhum. Aqui, ó. 15 de novembro de 1918. Quem pensa apenas em reparar e salvar almas, vive às custas da minha santidade. Ponho minha santidade à sua disposição, sabendo que ele não quer nada além do que eu quero. Então, tá vendo? A pessoa vive às custas da santidade de Jesus. Então, as coisas que ela quer são as mesmas coisas que Jesus está a ponto de dar a sua própria vida, fazer coisas que chegam num heróico desejo. Você conhece a vida dessas místicas? Você pega e viu que Jesus pediu para elas. Qual o problema você pedir para Jesus? Qual o problema se você deseja a mesma coisa que ela? Você pode pedir para Jesus como Jesus pedia para o Pai. Gente, vê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto que Jesus pedia para o Pai para ele: me dá mais meios de eu salvar, me dá mais meios de eu reparar, me dá mais, Pai, eu quero sofrer mais, segura eu aqui na cruz, me deixa eu vivo mais um pouco, me manda mais um jeito de eu sofrer. Aí veio o fel lá para poder vir mais amargura. Imagina, a boca de Jesus estava puro sangue, tinha apanhado várias vezes na boca. O rosto de Jesus, os lábios de Jesus estavam tudo inchado. Você imagina chegar uma coisa amarga? Você já está ferido, vem uma coisa amarga que vai arder mais ainda. Jesus, ele era assim. Ele nunca estava satisfeito. Essa é a santidade de Jesus. E nós temos a mesma santidade, a gente fica nesse grau. Nós que vivemos na divina vontade, a gente fala para ele: pode me pegar e fazer comigo aquilo que você fez com aquela santa que eu permito, pode vir.
E aí o que acontece? Eu vou dizer para vocês o que Jesus fala no livro do céu, que está em outro pedaço. Ele fala assim: eu não vou fazer não, mas só de você pedir já valeu. Vocês estão entendendo? Jesus ele fala assim: eu não vou permitir não, mas só de você ter falado que eu posso já valeu. Eu tô vendo dentro de você que eu posso. Eu acredito. Eu tô vendo claramente que você vive às custas da minha santidade. Que eu posso te pegar e te usar para o que eu quiser. Que você tá na minha mão. É isso que Jesus espera do Filho da Divina Vontade. Aquele que vai chegar no ato mais heróico possível de dedicação pelas almas. Loucura. Chega a loucura da cruz. É isso que Jesus espera da gente, dos filhos da Divina Vontade. É isso que ele espera. Olha só, eu estava pensando que seria melhor pensar em se santificar ou cuidar apenas de Jesus para repará-lo, e a qualquer custo procurar junto com Jesus a salvação das almas. Olha só o que Jesus pergunta. Então, o que eu tenho que pensar, o que é principal para mim? É pensar na minha santificação, não ficar com medo de não falar nada que possa me colocar como uma blasfema ou como uma pessoa que fez alguma coisa que não deveria ter falado e tal. Aqui eu estou aqui ao vivo, publicamente transmitindo, e aqui aí eu fico morrendo de medo. Nossa, será que eu falei alguma coisa aqui contra a Igreja Católica? Será que eu falei alguma coisa herética? Será que eu falei alguma coisa... Nossa, se eu ficar pensando na minha santificação, eu não faço nada. Jesus também não preocupava com sua reputação. Jesus não preocupava com sua reputação. Tem outro trecho que ele fala disso, né? O que seria melhor? Pensar em se santificar ou cuidar apenas de Jesus para repará-lo e a qualquer custo procurar junto com Jesus a salvação das almas? E o abençoado Jesus me disse: minha filha, quem pensa apenas para abrigar e salvar almas, vive às custas da minha santidade. Vendo que a alma não quer mais do que me abrigar e ecoando meu coração ardente, me pede almas. Vejo nelas características da minha humanidade e levada pela loucura. Eu sou louca. Sou louca mesmo. E levada pela loucura, faço-a viver às custas da minha santidade, dos meus desejos, do meu amor, às custas da minha fortaleza, do meu sangue, das minhas feridas, etc. Posso dizer que coloquei a minha santidade à sua disposição, sabendo que ela não quer nada além do que eu quero. Em vez disso, quem pensa em santificar apenas a si mesma, vive à custa da sua santidade. Força e amor. Então a pessoa vive à custa de sua própria santidade, da sua força e do amor. Ó, quão miserável vai crescer! Ela sentirá todo o peso de sua miséria e viverá em contínua luta consigo mesma. Verdade. Deus que me perdoe viver assim, é uma porcaria. Jogo fora todo dia minha vontade humana para mim não perder meu tempo. Em vez disso, quem vive à custa da minha santidade, seu caminho fluirá placidamente, viverá em paz consigo mesma e comigo. Observarei os seus pensamentos e cada fibra do seu coração. Uau, chorar. E ficarei com ciúmes de que nem mesmo uma fibra peça almas, e seu ser não esteja continuamente derramando em mim para me proteger. Olha só, observarei seus pensamentos e cada fibra do seu coração e ficarei com ciúmes de que nem mesmo uma fibra, peça almas. Não peça almas, na verdade, é isso que ele quer dizer, né? Ficarei com ciúme, de que nem mesmo uma fibra fique sem pedir almas. Todas têm que pedir almas. Cada fibra do seu coração pedir almas. E o seu ser não esteja continuamente derramando em mim para me proteger. Você não sente esse meu ciúme? Olha só. Jesus tem ciúme dessa alma. Ele protege você. Ele cuida de você. Aí tem outro pedaço, tem outro trecho que ele fala que não cuida da sua reputação. Achei incrível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para terminar, porque eu não canso de falar de Jesus. Sou exagerada mesmo. Desculpa aí, tá? Deixa eu ver se tá no outro grupo aqui. Vou procurar aqui a palavra reputação para me achar mais rápido. Aqui. 22 de junho de 1920. Será que tá aqui também?
22 de junho de 1920. Ixi, para baixo. É muito grande, meu Deus do céu, esse volume 12 é enorme, gente. Impressionante de grande. Como que pode ter tanta coisa para Jesus falar pra gente? A gente nunca vai acabar de ler esse livro. Nunca vai acabar de ler esse livro, de tanta coisa. E esses dias meu filho falou assim: mãe, faz um guia para as pessoas, para como que lê o livro. Eu falei: não tem como fazer um guia desse livro, gente. Eu estou tentando separar os conteúdos desse livro, né, separados por temas, assim, mas eu não saio de um volume só, de tanto que um volume só já tem muita coisa. É uma coisa incrível, incrível, incrível de conteúdo, é muita coisa que Jesus fala. E eu pergunto para Jesus, por que o Senhor falou tanta coisa desse jeito para Luísa? Jesus, é maior do que a Bíblia esse livro, Jesus. Jesus, se a Bíblia já é difícil a gente dar conta de ler tudo, imagina, vamos ler a Bíblia, vamos ler o livro do céu e destroçar esse livro do céu inteirinho, como que vai ser? Né? Mas eu tô tentando, eu tô fazendo a minha parte, né? Tô separando aos pouquinhos, só Deus sabe o esforço que eu tô fazendo, esse amor heróico, desesperado, loucura total da santidade de Jesus me faz fazer coisas que as pessoas ficam falando, não é possível, como que essa menina dá conta de fazer tudo isso? Né? E vocês devem imaginar como que é a vida dessa mulher com o marido dela. Será que o marido dela não briga com ela, né? Ai, Jesus, vocês nem falem, nem me falem. Nem me falem. Tem um dia que eu tenho que conversar com meu esposo, porque tem hora que ele me dá umas indiretas que eu não gosto nem um pouco, sabe? Mas aí eu faço uma análise para ver como que tá a minha vida, né? O que eu tô fazendo, se tem alguma coisa que eu tô falhando. Aí eu vou, olho e falei, não tô falhando em nada, não. Ele não tem razão de falar, não. Tá sendo injusto. E sempre eu fico atenta para ver se eu tô sendo injusta ou se é ele que tá sendo injusto, sabe? Eu sempre tô 24 horas atenta. 22 de junho. 22 de junho, aqui, tá chegando. Fico atenta para eu não ser injusta. Aqui, ó, a santidade da humanidade de Jesus foi totalmente negligenciada. Não fiz nada por mim, mas sofri e fiz tudo pelas criaturas. Olha só essa parte, só para terminar. Eu estava de acordo com o meu costume, trazendo ao meu doce Jesus toda a família humana, orando, reparando, me substituindo em nome de todos, pelo que todos têm o dever de fazer. Imagina, a Luísa era mais louca do que todo mundo, tanto que ela se ocupava com Jesus, né? Eu estava de acordo com o meu costume, trazendo ao meu doce Jesus toda a família humana. Já Jesus ensinando ela a fazer isso tudo. Orando, reparando, me substituindo em nome de todos. Gente, ela colocando a vida dela em todas as pessoas, gente. Vocês estão entendendo? Nossa, e a gente é chamado a fazer essas coisas também, né? Nos ajude, Jesus. Só o Senhor para nos ajudar a fazer essas coisas, né? Me substituindo em nome de todos, pelo que todos têm o dever de fazer. Mas enquanto eu pensava, ele me disse: pense e ore por si mesma. Não vê como se tornou dolorosa? E ele me disse: pense e ore por si mesma. Não vê como se tornou doloroso? E eu estava quase fazendo isso, mas meu Jesus se movendo no meu interior, me puxando para si mesmo, me disse: minha filha, será que não foi ele que disse, não? Acho que foi ela mesma que se disse isso. Aí tem que ver, porque às vezes tem algum erro na tradução aqui. Minha filha, você quer se afastar da minha semelhança? Ah, foi ela que deve ter pensado consigo mesma. Para ela pensar e orar somente por si mesma, porque não tem lógica isso aqui. Ele me disse, foi ele que me disse. Quem é ele? Então, foi o bicho que falou para ela isso. Ou a vontade humana dela. Porque ele está corrigindo ela aqui, ó. Minha filha, por que você quer se afastar da minha semelhança? Eu nunca pensei em mim mesmo. A santidade da minha humanidade era plena indiferença. Então a gente vive às custas dessa santidade de Jesus, de uma plena indiferença a nós mesmos, tá? Não fiz nada por mim, mas sofri e fiz tudo pelas criaturas. Pode-se dizer que meu amor é verdadeiro, porque é marcado por meu próprio altruísmo. Não há interesse. Não se pode dizer que existe uma fonte de verdade, mas, no entanto, a alma com sua própria falta de egoísmo é o máximo que se avança, e à medida que avança, o mar da minha graça a leva por trás da inundação, de modo a fazê-la permanecer completamente submersa, sem que ela pense. Ela não pensa mais. Tá vendo? Por outro lado, quem pensa em si mesmo é o último.
E o mar da minha graça está diante dela, e ela deve, pela força das armas, navegar sozinha lá, pelo mar, se tiver sucesso. Gente, eu não quero viver assim. Se desculpa, eu prefiro ser louca. Prefiro ser maluca. Prefiro pedir pro Senhor me levar para onde Ele quiser, desde que Ele salve almas. Eu prefiro ser maluca. Olha só, eu não quero viver desse jeito. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não quero viver assim. Não quero viver fora da divina vontade. Não quero viver longe da santidade de Jesus. Eu não quero essas coisas ruins que Jesus fala no livro do céu. Eu não quero. Tudo isso eu jogo fora. Eu só quero aquilo que Jesus quer para mim. Tudo que é melhor, tudo que é possível. Eu quero isso. Vocês estão entendendo? E isso define quem eu sou. Porque isso define quem eu sou, quem eu quero ser. Tá? Ser como Jesus. Do jeito que Ele era. É isso que eu amo nele, eu gosto dele desse jeito, eu acho lindo isso dele. E se eu pudesse ser igual ao Pai, eu quero ser imagem e semelhança do meu Pai. Eu quero ser imagem e semelhança do meu Pai. É isso que eu desejo. Eu jogo fora qualquer coisa para poder ser imagem e semelhança do meu Pai. Entendeu? Por outro lado, quem pensa em si mesmo é o último. E o mar da minha graça está diante dele. E ele deve, pela força das armas, navegar pelo mar se tiver sucesso. Porque o pensamento de si mesmo cria tantos obstáculos que causam medo de se jogar no meu mar. E existe o perigo de ficar na praia. Ah, não quero ficar na praia. Não quero. Prefiro entrar no mar da divina vontade, ser levada pelas ondas e ser afogada lá, sem chance de sair nunca mais de lá. Me perder no mar da divina vontade e ficar lá para o resto da eternidade debaixo do mar, sem nunca saber o que vai acontecer na Terra, totalmente desapegada do planeta, desapegada das bobeiras que o pessoal fala na internet, desapegada dessas coisas tudo, e vocês só vão ver uma pessoa maluca, cada vez mais louca aqui nesse canal e ponto final. Tá bom? É isso que eu quero e ponto final. Se você não quer, eu não posso fazer nada. Né? Que tenha só uma visualização no meu vídeo, que as pessoas assistem só 5 minutos, não tem problema, não ligo para isso. Que a maioria só assista 5 minutos. Vou deixar sempre os 5 minutos do começo com oração, porque daí a pessoa só vai ouvir oração e vai embora. Ela não precisa ficar até o fim. Não quer? Não posso fazer. Não posso fazer nada. Agora, aquele que quiser vai ter que ser louco, vai ter que ouvir 1 hora, 2 horas de áudio, o problema é dele. Cada um com seus problemas, cada um com o seu heroísmo, cada um com a sua boa vontade, cada um com sua vontade de querer mais, né? E se não quiser mais, paciência, bola pra frente. Eu quero viver com Jesus. Ele não se preocupava com o que pensavam dele. Tanto que na Valtorta a gente vê, né? Ontem eu li na Valtorta outro trecho também, eu não vou parar nunca, mas tudo bem. Outro trecho que ele falou assim, que a Nossa Senhora mandou uma carta para ele, falando para ele que eles vão fazer uma surpresa lá no Montes. Como que é o nome? Eu esqueço o nome da casa dele lá. Eu esqueço toda vez. A casa deles, onde eles estão lá, tem um nome lá na casa deles. Lá. Eu esqueço o nome da casa deles, só para lembrar aqui. Águas Belas. Aí falaram que vai o grupo lá na casa deles, de surpresa, do Sinédrio. Por causa da morte de Doras, eles estão com muito medo de Jesus. Né? Acham que Jesus pode matar eles também. Então eles estão planejando que nesse tempo de festas, enquanto tá as festas de Natal lá no templo, eles vão fazer vai pegar um monte de homem ruim e vai lá na casa da Águas Belas para poder prender todo mundo, para prender os apóstolos, prender Jesus, fazer tal, não sei o quê. E aí Nossa Senhora avisou através de uma carta que foi dada para o Jonatas, que é amigo de Jesus, que vai lá na casa da Nossa Senhora, sempre leva coisas lá da Joana de Cusa, que é o povo lá que sabe tudo. E aí ele foi avisar e pegou a carta, e aí os meninos que estavam passeando lá, o Judas Iscariotes, o João e o Simão Zelote, foram os 3 para ver o que estava acontecendo, porque o Judas teve uma inspiração de que era necessário ir. E aí eles concordaram com Judas e foram. Jesus falou, pode ir para saber o que está acontecendo lá em Jerusalém. E aí eles voltaram com essa carta. E eles falaram, Jesus, a gente tem que sair daqui agora. E Jesus falou assim, olha, por vocês eu faço. Eu vou por causa de vocês. E daí no mesmo dia, eles arrumaram as coisas e fugiram, né? Entre aspas, saíram de lá. Sumiram de lá para poder não acontecer nada, porque não era a hora ainda. Jesus falou, ainda não é minha hora, então eu vou proteger vocês e a gente vai, né, pra casa lá do Lázaro, vamos pra lá, vamos fazer outro lugar.
Então, assim, mas Jesus não fazia isso porque ele estava preocupado com sua própria salvação, porque ele estava preocupado com a opinião. Ele mesmo falou assim, eu não estou preocupado com nada, não tenho medo de nada, né? A culpa justamente era por causa de um monte de coisa que eles estão aumentando, falando que Jesus ele está negociando com meretrizes, que está negociando, curando pessoas que não pode curar, curando pagãos. E foi super interessante a cura de Jesus hoje, no capítulo de hoje que eu coloquei na Valtorta. Ouçam, foi muito interessante que Jesus fala da alma, porque Pedro achou que Jesus não podia curar uma alma de pagão, porque o pagão não tinha fé, né, em Deus, tinha fé em deuses, e que por causa disso não era possível curar a alma, porque eles ficaram ouvindo toda hora Jesus falando que curava as almas por causa da fé, né? Toda vez eles ficavam ouvindo Pedro, ficavam ouvindo Jesus, eu vou curar você pela tua fé, vou curar você pela tua fé, vou curar você pela tua fé. Aí, quando chegou o romano lá para ser curado, ele falou assim, Jesus não tem como curar ele, porque a alma dele não tem fé, ele é pagão, ele crê em deuses. Aí Jesus falou assim, como assim? Você não sabe de nada. Ele tem uma alma que é de Deus e ele nem sabe que tem. E ele, olha só, ele veio. Aí Jesus explicou que eles vieram de longe, isso é a fé da alma. Vieram de longe porque a última esperança que eles tinham de cura era Jesus, porque ouviram falar que era Jesus. Isso é fé. Aí ele mostrou, isso é fé da alma. A alma disse para eles, a alma deles se comunicou com eles e disse para eles que tinha uma esperança. E eles nem perguntaram nada, só vieram. Olha de tão longe que eles vieram para receber a cura, a minha cura. Você acha que eu vou negar isso para eles? Não tem regra. Não tem regra para eu curar alguém. Aí Jesus estava sendo acusado demais por várias coisas. Eles não aceitavam que Jesus curasse o pagão. Gente, é ridículo as coisas que acontecem lá na santidade de Jesus, na vida da Valtorta lá, Jesus. É umas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, a gente está aprendendo tanta coisa. Jesus, que coisa que a gente já sabe, que a alma é de Deus, coisa que a gente já sabe, a igreja já ensinou a gente todas essas coisas, mas a gente não sabia que tinha essa dificuldade do povo lá, dos judeus. Judiação, que dó que eu tenho daqueles judeus, eles não sabem de nada de Deus, não sabiam nada de Deus, nada de Deus, ensinava tudo errado pro povo. E aí eu fico perguntando para Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, por que eles não foram perdoados? Porque pela ignorância deles, eles não sabiam de nada. Mas só que daí Jesus fala, eu fiz de tudo para poder eles aceitar eu. Até o último momento eu morri na cruz por amor a eles. Eles estavam vendo a minha paciência na cruz lá. Todos eles me viram ali, todos eles me assistiram, então eu fiz tudo que eu pude fazer. Eu tô tranquilo com a minha consciência. Eu falei, tá bom, senhor, tá tranquilo com a sua consciência, porque realmente o Senhor é aquele pai realmente que fez tudo para esse povo. Não tem conversa fiada. Se eles se perderam, foi realmente culpa deles. Eles que arrumaram o rolo. E foi justo. Entenderam, gente? Foi justo. Ponto final. Então, vamos rezar um Pai Nosso pra gente finalizar. Agradecendo a Deus por esse momento, né? Que Ele nos dá de oração. Não importa quanto tempo eu gaste orando, rezando, falando, explicando, conversando, não importa. É importante a gente, aprender com Jesus tudo isso que Ele está nos ensinando. Eu estou aprendendo, eu não estou dando aula esse mês, porque eu acho que eu estou mais aprendendo com Jesus do que capaz de dar aula para alguém, tá? Então nem sei se eu vou voltar a dar aula, eu não estou sentindo que eu acho que isso é uma coisa de dar aula. Eu estou sentindo de continuar rezando aqui de manhã, dentro da vontade de Deus, Ele ensinando pra gente, entendeu? Junto, todo mundo aprendendo junto. Eu prefiro assim do que eu falar que eu vou dar uma aula. Se for vontade de Deus que Ele me ensine alguma coisa e volte a dar aula, eu volto a dar. Mas eu, por enquanto, eu não tô sentindo essa necessidade. Eu tô sentindo a vontade de ficar rezando aqui com vocês e a gente conversar junto sobre Deus e Deus falar aqui, comigo através da minha boca. Eu falar com Ele, a gente falar junto e a gente, acho que fica uma coisa mais tranquila, não sei. Mas vamos ver o que Deus quer, Todo dia Deus fala uma coisa nova, a gente vai aprendendo com Ele, vai entendendo o que Ele quer e assim a gente vai seguindo, E vamos vivendo na divina vontade, amém?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tomo posse dessa verdade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Cante rezando. Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou, não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor não quer falar. É tão difícil quando minhas forças não bastam, mas eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que Deus está no barco. Deus está no barco. Então aplauda esse Deus maravilhoso que nunca nos abandona. Eu creio. Hoje a tempestade se levantou. Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou, não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor não quer falar. É difícil, é tão difícil quando minhas forças não bastam, mas eu escolho acreditar. Quem escolhe acreditar aí? Levanta suas mãos e diga: eu escolho acreditar que Deus está no barco. Deus está no barco.
Ele vai agir, Ele vai agir. Deus está no barco. Deus está no barco. E eu confio, eu espero, Ele vai agir. E eu confio, eu espero, Ele vai agir. Ele vai.